Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre muito bom ter aqui a sua companhia. Hoje nós vamos falar nessa videoaula do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, nós vamos ver aqui a primeira parte. Como esse capítulo é um capítulo um pouco extenso, nós vamos dividi-lo em dois momentos. Nesta parte, você vai ver que o contexto deste capítulo ele está totalmente relacionado ao conteúdo do capítulo anterior. Portanto, se você ainda não assistiu ao vídeo do capítulo anterior, eu recomendo você dar uma pausa e assistir. Vou deixar um card aqui para você. Você vai lá, assiste e depois você volta e continua aqui o capítulo 4. Mas caso você queira continuar, você avança e depois você tem a liberdade de voltar e assistir. Todo este conteúdo, ele faz parte de um programa de estudo bíblico online. Toda segunda-feira, nós nos reunimos para estudar um texto da Palavra de Deus. Estamos estudando Atos dos Apóstolos. Portanto, se você tem interesse em participar conosco, eu vou deixar aqui um número de WhatsApp, você entra em contato e nós incluiremos você no grupo do projeto. Amém? Antes de iniciarmos, eu também quero convidar você para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Vamos caminhar juntos. Será um prazer ter aqui a sua companhia. O objetivo deste capítulo, ele é basicamente nos confirmar aquilo que nós cristãos sabemos muito bem. A salvação, ela vem somente de Jesus. E nós não podemos deixar de falar dele. Portanto, o que ele espera de nós é que nós assumamos o compromisso de falar às demais pessoas, anunciar ao mundo o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Antes de iniciarmos, eu quero convidar você então a orar comigo. Me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do teu Filho que nós nos colocamos diante da tua presença. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tu nos deste de mais uma vez podermos estudar um texto da tua palavra. Papai, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando sabedoria para compreendermos os mistérios daquilo que nós vamos estudar através desta videoaula. Em nome de Jesus, papai, oramos e agradecemos a ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Eu vou fazer a leitura do texto, você me acompanha, eu vou ler na nova versão transformadora, do verso 1 até o 31. E aí depois, então, iniciamos aqui os comentários do que nós vamos ver, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã do dia seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer a Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, pois é respeito a esse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade
por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram a Pedro e a João que fossem retirados da sala, e o conselho se reuniu e começou a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém já sabem. Mas, para evitar que espalhem a sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem mais neste nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los, sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, já tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isto aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel, se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar aonde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, queridos? É muito interessante vermos os movimentos iniciais da igreja primitiva. Cresce, queridos, a cada dia no mundo a perseguição contra os cristãos. Começou lá atrás, na igreja primitiva, e é assim até os dias de hoje. Talvez hoje, aqui no Brasil, ainda possamos gozar de uma certa liberdade religiosa, mas nós não sabemos até quando. Há países em que não é assim. Nós vemos que trata-se de uma perseguição intencional, uma perseguição, muitas das vezes, cruel, intensa. Só no século XX existe uma pesquisa, um estudo que diz que 45 milhões de cristãos foram assassinados sob regimes totalitários. Um pesquisador de nome David Barrett, ele disse que atualmente um cristão é assassinado a cada 5 minutos. O propósito de tamanha perseguição é fazer a igreja parar de pregar a Jesus como o único e suficiente Salvador. No contexto da igreja primitiva, como nós lemos aqui do verso 1 ao verso 3,
nós vimos que a perseguição aos cristãos, ela começou, ela era feita pelos judeus, pelos religiosos daquela época. A razão, queridos, pelo qual a perseguição ela começou, nós vimos aqui, foi por conta da pregação do evangelho. Os religiosos ficaram ressentidos, doídos, aflitos, porque Jesus ele estava sendo proclamado e pecadores estavam sendo transformados. E em meio a tudo isso, o que nós vemos, a igreja crescia. Nós lemos no verso 4 que o texto diz que muitos daqueles que ouviram a pregação ou aquilo que havia acontecido no capítulo 3, aceitaram a Jesus. E o número da igreja cresceu para 5.000 homens. É interessante que começamos estudando o livro de Atos aqui, desde o capítulo 1, Lucas ele vem descrevendo esse crescimento da igreja primitiva. Lá no capítulo 1 nós vimos que eram 120, depois Pentecostes já passou a 3.000, e agora nós chegamos aqui na casa dos 5.000. E esse texto, então, queridos, ele nos ensina como devemos, como igreja de Cristo Jesus, enfrentar a oposição daqueles que tentam impedir que nós proclamemos o nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos com a igreja primitiva que a igreja ela deve sempre pregar Jesus com ousadia. Pedro e João, eles estavam ali perante o sinédrio para serem interrogados. E o que aqueles caras queriam saber? A pergunta que fizeram para ele no verso 7 é: com que poder, com que autoridade e no nome de quem que vocês fizeram isso? Essa questão era o que eles queriam entender. Só que Pedro já havia dito anteriormente que isso havia sido feito através do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então Pedro reafirma, e aí cheio do Espírito Santo, ele volta novamente a pregar com intrepidez, com ousadia e coragem perante aqueles homens. E observem muito bem a ênfase que Pedro dá. Pedro confronta eles de uma maneira tal que Pedro vira para eles e fala assim: olha, vocês crucificaram este homem, mas Deus o ressuscitou. O Jesus morto nada podia fazer, só que ele não está morto. Jesus está vivo. Deus o ressuscitou. E aí Pedro então traz para poder mostrar para eles o quanto eles estavam errados e tudo aquilo que eles haviam feito com Jesus, uma metáfora do Antigo Testamento. Vai lá no Salmo 118, verso 22, e fala sobre a pedra. Essa pedra, queridos, que foi rejeitada, era Jesus. Os construtores religiosos de Israel rejeitaram Jesus. Esqueceram que Israel, lá nos tempos da peregrinação pelo deserto, comeram e beberam de uma pedra espiritual que os seguia. Essa pedra, como diz Paulo na primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, essa pedra era Jesus. Um segundo aspecto, queridos, acerca desta pedra é que essa pedra é uma pedra viva. Deus o ressuscitou e ele vive, queridos, e ele está vivo e viverá para sempre. Terceiro aspecto em relação a essa pedra é que Pedro também fala que essa pedra é a pedra angular. E aquela pedra angular, também chamada de pedra da esquina, e assim como essa pedra, ela é colocada na ponta, no início, determinando, vamos assim dizer, a colocação de todas as outras pedras numa construção. E ela depois vem por último, finalizando um arco, mantendo todas as outras pedras num perfeito alinhamento. E aí é como disse o profeta Isaías no capítulo 28, 16, Deus é quem pôs Jesus como a única base para a nossa salvação. E Pedro conclui, queridos, o seu testemunho dizendo, olha, e olha só aqui no verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa
que sejamos salvos. Portanto, a salvação ela é somente em Jesus. Ele é o único Salvador estabelecido pelo próprio Deus. Você não pode, queridos, rejeitar a Cristo Jesus e ter uma esperança de ir ao céu. Você não pode olhar para nenhum outro líder religioso em busca de salvação, porque não existe outro caminho. Você não pode combinar Jesus com mais ninguém ou com qualquer outra coisa. Ele é único. Você também não é livre para você criar a sua própria religião. Entenda, você não pode se salvar. Outra característica que nós víamos na igreja primitiva é que ela também perseverava pregando, mesmo em meio às ameaças. A ousadia, queridos, dos apóstolos chegou a impactar os membros do Sinédrio, que eram todos homens fariseus, estudiosos, saduceus, conheciam bem as leis. Mas quem era Pedro e João? Ao verem a intrepidez, a coragem, a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eles eram homens iletrados, homens incultos, o verso 13 nos diz que eles se admiraram, mas porém também reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aí nós vemos que este reconhecimento, ele é primeiramente um reconhecimento admirável. As autoridades religiosas reconheceram que eles estavam com Jesus e por isso eles chegaram à conclusão, e nós temos essa certeza, que estar com Jesus é o segredo da nossa vida espiritual. E para parecermos com Cristo, nós precisamos sim ser cheios do Espírito Santo. Charles Spurgeon, certa feita, pregando, ele disse algo muito interessante acerca disso. Olha o que disse Charles Spurgeon. Por fim, como o melhor conselho que posso dar, procure mais do Espírito Santo de Deus, pois este é o caminho para se tornar semelhante a Cristo. Vãs são todas as suas tentativas de ser como ele, até que você tenha procurado pelo Espírito dele. Portanto, pegue o seu coração, não frio como é, nem pedregoso como é por natureza, mas coloque-o na fornalha e ali seja derretido e depois disso possa ser transformado como cera no selo e moldado à imagem de Jesus Cristo. Amém? Segundo aspecto é que esse reconhecimento dos líderes religiosos para com João e Pedro mostrou que ali era uma prova irrefutável e inegável da presença de Jesus. Observem que eles não podiam fazer nada. O verso 14 fala que aquele homem que havia sido curado estava ali. Eles tinham provas evidenciais de que ali havia acontecido um milagre. Aquele homem, ele tinha mais de 40 anos. E Jesus o salvou, Jesus o libertou, Jesus o curou. O grande argumento, queridos, são resultados da pregação do Evangelho. E qual é? Vidas transformadas, vidas curadas, vidas salvas. Veja o drama dos perseguidores, versos 15 e 16. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E isso nós não podemos negar. Portanto, o milagre, ele foi visto, ele foi notório e ele era inegável. Não tinha o que eles fazer para esconder. Terceiro, ali eles tentaram, de alguma forma, ameaçar os apóstolos de Jesus. Eram ameaças constantes. Eles queriam, de qualquer forma, que os apóstolos não continuassem pregando Jesus Cristo. E aí eles chamam Pedro e João e ordenam a eles que absolutamente não falassem mais e nem ensinassem mais em nome de Jesus. Esse, queridos, é sem dúvida o grande desejo do Satanás. Que a igreja não pregue, que eu e você não falemos de Jesus, que nós não ensinemos acerca
da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Todos os inimigos de Cristo querem parar a pregação do Evangelho. Só que aí existe uma impossibilidade genuína que Pedro e João apresentam para eles. Olha só o que Pedro e João disseram no verso 19. Julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Os apóstolos receberam ordens para pregar daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus mandou fazer isso em Mateus 28, dos versos 18 ao 20, que a gente conhece muito bem como a grande comissão. Portanto, queridos, obedecer às autoridades judaicas era desobedecer a Jesus Cristo. E quando uma lei humana ela é contrária à lei de Deus, presta atenção, devemos obedecer à lei maior, que é a lei de Deus. Então, é impossível que Jesus deixasse de ser pregados pelos apóstolos. Eles iriam sim continuar pregando. E aí João e Pedro deixam bem claro isso para eles. Nós não vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Uma outra característica importante da igreja primitiva, queridos, é que eles nos ensinam que é necessário o poder de Deus para uma pregação efetiva. Após serem soltos, Pedro e João, eles não acuam, eles não fogem, eles vão até onde estão os outros irmãos e lá eles estavam reunidos orando por eles. Essa era uma prática, queridos, da igreja primitiva e é uma obrigação de uns para com os outros. E aí, ao chegarem lá e contar aquilo que haviam ouvido, as ameaças que haviam recebido, a igreja ela não se acovardou, a igreja ela não se escondeu, a igreja ela não fugiu, pelo contrário, ela respondeu àquela perseguição com mais um culto de oração. E nesse culto nós podemos ver que eles nos ensinam mais como nós devemos agir. E aí nós temos algumas características que eu quero elencar para você a respeito dessa oração. Primeiro, a gente vê ali que eles estavam todos unidos, de maneira unânime, eles buscaram a Deus. Um só pensamento, um só sentimento, uma só vontade. E eles oravam em voz alta, o texto fala que eles levantaram a voz. O verbo aqui levantar, ele indica que eles clamaram, que eles gritaram em voz alta. Assim como aqueles 10 leprosos que queriam ser salvos e curados por Jesus, que nós vemos lá em Lucas, assim eles o fizeram. E eles oram a Deus, queridos, o Deus que tudo pode, a autoridade suprema, a divindade máxima. E aí eles dizem a Deus, olha só, tu, soberano Senhor. Deus, queridos, é soberano. Deus está sobre todas as coisas. Ele é o governante absoluto. E ele sim é o Senhor que vai dar ao povo, dar aos apóstolos, dar à igreja a autoridade, o poder ilimitado para continuar pregando. E Deus também, queridos, ele é o criador de todas as coisas. Eles exaltam o nome do Senhor, dizendo, tu és, Senhor, aquele que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo aquilo que neles há. E eles oravam e pediam a Deus, citando o Salmo 2, dizendo, olha, aquilo que foi predito por Davi se cumpriu nesse lugar. Hoje se levantam contra o seu ungido, contra a igreja. Mas observem que há uma coisa muito interessante na oração. Eles vão pedir que o Senhor dê a eles autoridade para continuar pregando. Deus, queridos, ele é onipotente e o seu poder ele é exercido através dos seus decretos, através dos seus desígnios, através dos seus planos. E a soberania de Deus, ela não pode ser anulada e também nós não podemos nos isentar de fazer a nossa parte, cumprir com a nossa responsabilidade. E o que eles pediam na oração? Senhor, queremos continuar pregando. Eles não pedem proteção,
Eles não pedem para fugir, eles não pedem para que Deus destrua os inimigos, mas eles querem continuar pregando com toda a autoridade, com toda a coragem, com toda a intrepidez. E é importante destacar aqui, queridos, que eles reconhecem a mão de Deus operando na obra missionária e não na mão humana trabalhando para Deus. E qual foi o resultado? Qual foi a resposta divina daquela reunião de oração? Ora, nós podemos ver que algumas coisas aconteceram ali. Primeiro, um terremoto. A terra tremeu e todo lugar onde estavam reunidos. Esse tremor, queridos, na Bíblia, ele sempre aconteceu quando há a manifestação da presença de Deus. Na hora em que Jesus morreu na cruz, houve um grande terremoto, como se a criação ali sofresse com a morte do Criador. Uma outra situação que nós podemos ver aqui é que houve um revestimento de poder como resposta àquela oração. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham sido cheios do Espírito Santo. Pedro falou perante as autoridades cheio do Espírito Santo, mas agora eles novamente receberam um novo enchimento do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, queridos, ele é um pré-requisito para alguém poder servir a igreja do Senhor Jesus, para servir com autoridade, servir realmente com coragem, para enfrentar todas as adversidades sem medo e sem receio. E nós podemos ver que a pregação, ela foi uma pregação com ousadia, uma pregação corajosa, uma pregação sem medo, e eles continuavam a partir dali, continuavam pregando a palavra do Senhor Jesus. Qual é a conclusão que nós podemos tirar desse texto? Há muitas ameaças e perseguições hoje que tentam, queridos, impedir de alguma forma que a palavra de Deus seja pregada. Mas Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para curar, ele é poderoso para libertar. Nada e ninguém podem impedir o crescimento e o avanço missionário da igreja do Senhor Jesus. E o evangelho do reino, ele será pregado a todas as nações. E aí então, como Jesus diz em Mateus 24:14, virá o fim. E esse é um sinal escatológico que Jesus nos deixou a respeito da sua vinda. Portanto, diante das ameaças, a igreja precisa orar. A igreja precisa avançar. Nada está além do alcance da oração, queridos, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. E é da vontade de Deus que nós sejamos cheios do Espírito Santo para podermos realizar a obra missionária com eficiência, com intrepidez. Portanto, quando a igreja ora, Deus responde com grande revestimento de poder. Amém? Que Deus então abençoe o seu dia. E não se esqueça, continue caminhando conosco aqui e na próxima videoaula continuaremos falando do capítulo 4 até o seu final, iniciando o capítulo 5. Até lá.